Na aula de hoje, vocês vão ver a demonstração de por que 1 mais 1 é igual a 2. Ah, isso é fácil, professor. Nem vou prestar atenção. Então, como vocês podem ver, na última linha desse slide está demonstrado que 1 mais 1 é igual a 2. Agora todos vocês guardem o material, peguem papel e caneta que vocês vão fazer uma prova individual sem consulta. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Super Léo e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como calcular o cosseno da soma de dois ângulos. Mas Léo, não é só usar a fórmula? Eu já imaginei que vocês fossem perguntar isso, e eu até entendo por quê. Realmente tem muito professor de matemática do ensino médio que só cobra a memorização das fórmulas. Só que isso não é bom. Na verdade, isso acaba causando ao aluno uma certa aversão à matemática. Eu já falei um pouco sobre isso nesse vídeo aqui. E também vamos combinar, né? Hoje em dia qualquer aplicativo de celular faz conta muito melhor do que você. E não, isso não é uma ofensa. Mas deixa eu te dar uma notícia. Hoje em dia as universidades estão cobrando muito mais que o aluno entenda as explicações do que propriamente faça os cálculos. É por isso que eu desafio vocês a assistirem esse vídeo até o final e eu espero que vocês consigam compreender o passo a passo da demonstração que eu vou fazer. Bora pro GeoGebra? Então essa figura aqui eu construí no GeoGebra da seguinte maneira. Esse triângulo ADC, ele é retângulo aqui no D. E eu construí também um outro triângulo ADB, que também é retângulo aqui. Consequentemente, esses dois triângulos juntos vão formar um triângulo maior, o ABC. O nosso objetivo é calcular o cosseno da soma desses dois ângulos aqui, que eu chamei de beta e gama. O GeoGebra até mediu os ângulos pra gente, mas isso não é o mais importante. Eu quero mostrar que isso vai para qualquer ângulo beta e qualquer ângulo gama que a gente quiser calcular. Então vamos olhar primeiro esse triângulo ACD. Como esse triângulo é retângulo e esse lado aqui eu chamei de B, que é a hipotenusa do triângulo, eu posso calcular os outros dois lados do triângulo usando as definições de seno e cosseno desse ângulo beta aqui. O cateto oposto a ele vai ser a hipotenusa vezes o seno, o cateto adjacente vai ser a hipotenusa vezes o cosseno do ângulo beta. A mesma coisa vale para esse ângulo gama. Esse lado eu chamei de C, então esse lado aqui vale ser cosseno gama e o cateto oposto vale C vezes o seno de gama. Agora a gente vai usar a lei dos cossenos para relacionar todos esses lados com os ângulos. A lei dos cossenos diz que o lado oposto a A lei dos cossenos diz que um lado ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos 2 vezes o produto deles, vezes o cosseno do ângulo. E é exatamente o que a gente tem aqui nessa primeira linha. O lado ao quadrado seria a soma desses dois segmentos aqui, B seno beta mais C seno gama, tudo isso elevado ao quadrado. Isso é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes o produto dos lados, vezes o cosseno, que é exatamente o cosseno que a gente quer, o cosseno da soma, beta mais gama. Então, de agora em diante, o que a gente vai fazer são algumas manipulações algébricas. Por exemplo, isso aqui é o quadrado de uma soma. Eu posso transformar isso no quadrado do primeiro, portanto, B ao quadrado seno ao quadrado de beta, mais 2 vezes o produto dos dois, mais o quadrado do segundo. Isso é igual ao que a gente já tinha no segundo membro. E aí agora a gente vai lembrar a identidade do círculo trigonométrico, que a gente abordou no nosso vídeo anterior. No círculo, como o raio é unitário, a gente pode mostrar que o seno ao quadrado de qualquer valor x mais o cosseno ao quadrado é igual a 1. Consequentemente, eu posso escrever que o seno ao quadrado de x vai ser igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de x. E eu vou usar essa identidade aqui para substituir lá naquela equação original e a gente vai chegar nessa equação aqui, ó. Onde a gente tinha o seno ao quadrado de alguma coisa, a gente vai substituir por 1 menos o cosseno ao quadrado. Esse parênteses a gente pode eliminar usando a propriedade distributiva, o famoso chuveirinho.
Então, b ao quadrado vezes 1 vale b ao quadrado, e b ao quadrado vezes esse termo vale menos b ao quadrado cosseno ao quadrado de beta. A gente vai fazer a mesma coisa no outro parênteses com o cosseno de gama. E a gente chegou a essa equação aqui. Eu vou fazer uma coisa que vocês adoram, né? Que é passar os membros para o outro lado, para a gente organizar aqui a equação. Então, a gente vai chegar nessa outra equação aqui. Antes disso, vamos só lembrar que esses termos b ao quadrado e c ao quadrado aparecem nos dois membros da equação e por isso a gente pode cancelar. Bom, chegamos a essa equação. E aí a gente vai voltar para o nosso triângulo original. Reparem que esse cateto aqui vale b vezes o cosseno de beta. Mas se a gente olhar para outro triângulo, ele vale c cosseno de gama. Como na verdade ele é o mesmo cateto, que corresponde à altura do triângulo ABC, eu posso escrever então essa igualdade aqui. Posso dizer que b vezes o cosseno de beta é igual a c vezes o cosseno de gama. Se eu multiplicar esses dois membros, eu vou chegar nesse produto aqui, BC vezes cosseno de beta vezes cosseno de gama. Bom, mas como essas duas coisas são iguais, o produto delas vai ser igual ao quadrado de cada uma delas. Então, em vez de multiplicar esse termo por esse, eu poderia multiplicar por ele mesmo. Eu acharia b ao quadrado cosseno ao quadrado de beta. Ou poderia multiplicar esse por ele mesmo, acharia c ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado de gama. Todos esses termos aqui são iguais. E é com essa igualdade que a gente vai chegar na nossa fórmula final. Então, voltando para a nossa fórmula anterior, onde a gente tinha qualquer um desses dois termos, a gente pode substituir por BC cosseno de beta cosseno de gama. E aí a gente chega nessa equação aqui. Como esses dois termos são iguais, a gente pode somar, então a gente vai achar 2BC cosseno beta cosseno de gama. E aí a gente vai descobrir que essa fórmula não depende das medidas BC, porque esse termo 2BC aparece em todos os termos da equação. Então, se eu dividir toda a equação por 2BC, eu consigo eliminar o termo. Então a gente chega a essa equação aqui, que é a identidade fundamental que eu queria mostrar para vocês. O cosseno da soma de dois ângulos quaisquer vai ser igual ao produto dos cossenos dos dois ângulos menos o produto dos senos dos dois ângulos. E só para finalizar, uma curiosidade. Como o cosseno do simétrico de um ângulo, ou seja, o cosseno de menos gama é igual ao cosseno do próprio ângulo, e o seno do simétrico, ou seja, o seno de menos gama, é igual ao simétrico do seno de gama, se a gente voltasse para a nossa fórmula anterior para calcular o cosseno da diferença, beta menos gama, esse primeiro termo não mudaria de sinal, já que o cosseno do simétrico é igual ao cosseno do ângulo. Esse termo aqui trocaria de sinal, já que o seno vai ser o simétrico. Então a gente teria que o cosseno da diferença é igual ao produto dos cossenos mais o produto dos senos. Se você não entendeu algum passo da demonstração que eu fiz, tenta assistir a esse vídeo de novo e qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. Se você conseguiu entender tudo, uma boa notícia. Esse é um primeiro passo para você conseguir realmente entender a matemática. Claro que, na verdade, o ideal seria que todos vocês conseguissem elaborar suas próprias demonstrações, mas isso não vem da noite para o dia. Então, se você consegue, pelo menos, entender a sequência lógica que está por trás disso, isso realmente já é muito útil. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Deixem seu like e não se esqueçam de se inscrever no canal, isso é muito importante para nós. Até o próximo vídeo.